está de volta. Hoje discutimos o território tradicional da pesca. Participam do debate a integrante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Maria das Neves, a secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, Maria José Pacheco, e o pesquisador da Coordenação Geral de Estudos Ambientais da Fundação Joaquim Nabuco, Tarcísio Quinamo. Bom, no bloco anterior a gente deixou uma pergunta ainda no ar, né? Precisando da complementação da Maria Pacheco, que seria sobre esses dois espaços, né? O espaço ocupado pela pesca artesanal e o espaço ocupado pela pesca industrial. Então está com você a palavra. Tá bom. Sobre os dados, né? Eu queria começar por aí. A estatística pesqueira antes era feita pelo IBAMA e até o ano de 2007, 2006, o Estatipesca demonstrava que 64,9%, às vezes 66%, 67% do pescado era produzido pelas comunidades tradicionais pesqueiras. E aí aquela pesquisa ela tinha dados detalhados sobre a pesca artesanal, a pesca extrativa, marinha, continental, artesanal e industrial. Assim, desde 2007, o Ministério da Pesca passou a não mais fazer a pesquisa em loco. A pesquisa passou a ser projeção de dados. A gente tem uma carta-denúncia de um grupo de pesquisadores do Brasil, que inclusive eles fizeram a carta dizendo que há até uma irresponsabilidade ecológica, ambiental, técnica do Brasil de não estar contabilizando a produção, porque isso, inclusive, prejudica, vai causar um buraco, assim, no processo de estudo, de conhecimento sobre o desenvolvimento das espécies, sobre a necessidade de ordenamento pesqueiro. Mas, assim, então, depois dessa projeção, a gente percebeu, porque, assim, tem o interesse do Ministério de desenvolver a aquicultura, de negar a contribuição econômica dos pescadores, e aí eles... Assim, nessa projeção de dados aparece a pesca artesanal com 45%, mas não nos dados oficiais. Nos dados oficiais aparece só a pesca extrativa e a aquicultura, né? E assim, e depois tem um outro momento que eles dizem, assim, são dados sem muita solidez, que é 45%. Os pescadores, mesmo quando era contabilizado que era quase 70% da produção, ainda assim a gente sabe que a pesca das mulheres, toda a pesca desembarcada não é contada, a gente sabe as toneladas e toneladas, milhares de toneladas que é produzido pelas marisqueiras, que é produzido pelos catadores de caranguejo, pelo pessoal da pesca de siri, do pessoal de todas essas atividades desenvolvidas que não é embarcada. Então, a gente percebe que esses dados já não batiam e agora a gente não tem consistência nesses dados que o Ministério da Pesca apresenta. Então, a gente imagina que é muito mais de 70% se contabilizar a produção. Agora, o senhor fez uma outra pergunta que é no sentido de dizer assim, como é que o governo olha para um tipo e outro? Então, historicamente, a gente tem no Brasil sempre essa lógica do país voltado para a exploração, para a exportação. Então, já em 1910, o comandante Frederico Vilar, né, da Marinha, pensava em desenvolver o país para fazer a pesca industrial e investir em grandes barcos. Depois você tem um momento também de modernização conservadora, né, que atingiu várias partes do país, a Revolução Verde, também aconteceu isso na pesca, na década de 60, 70, que também irresponsavelmente investiu em grandes barcos, capturas, que isso causou essa situação que a gente tem hoje de uma certa explotação dos recursos pesqueiros. Mas, por outro lado, então, historicamente, os investimentos nunca foram para os pescadores artesanais. Os pescadores artesanais fazem essa produção sem muito investimento, com muito pouco investimento em infraestrutura, em embarcação, em assistência técnica, né? Então, assim, quem mais sempre teve investimento e incentivo foi a cassinicultura, foi a pesca industrial. A pesca industrial hoje no Brasil, ela representa o mínimo da produção pesqueira no país. Ela está mais numa parte do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, mas mesmo nesses estados, ela é uma pesca diminuta. Você tem outras áreas também, grandes barcos, como no Ceará, tem uns barcos dos armadores e tal, que exploram pescadores para poder desenvolver a pesca, mas é infinitamente
menor do que, como disse o professor Tarcísio, da presença dos pescadores artesanais. Maria das Neves, quando a gente fala em pesca artesanal, a gente aqui no Brasil, especificamente em Pernambuco, a gente está se referindo a quais espécies que são mais frequentemente pescadas, né? Ficou quase aqui uma redundância, mas por esses pescadores. E ainda quando a gente fala em aquicultura, né? A aquicultura como um conceito que é muito mais abrangente, que envolve inclusive a pesca do peixe. Né? As comunidades tradicionais pesqueiras, elas vão em busca somente do peixe ou a gente teria, por exemplo, aí a presença do camarão, né? E de outras espécies que são muito comuns lá na pesca industrial? A gente temos, na nossa comunidade, você fez uma pergunta e eu fiquei assim, não ter respondido bem e com necessidade de responder, não sei em que momento eu quero que você volte esse assunto aí. Como você perguntou para nós, se a gente vive na nossa comunidade essa pressão dos territórios pesqueiros, né? Sim. A gente vive lá na barragem de Carpina, moramos na terra da União e a gente lutou muito pelas terras e morreram pessoas na luta no início. Uhum. E eu moro lá há 29, 30, até 31 anos mais ou menos, e eu mantenho ali a minha possezinha que fica na beira das águas, me chamam lá, em boa parte aí do Brasil, de Maria das Águas, que eu brigo por água. Água limpa e de qualidade em todas as áreas. E as terras estão sendo vendidas lá também. Os fazendeiros estão comprando as terras, as pessoas que querem veranear, fazer casa de verão na beira das águas, também estão lá. Isso proíbe a passagem dos pescadores. As cercas estão sendo levantadas. A gente, no hino do pescador, a gente tem um grito que diz, no rio e no mar, pescador na luta, né? E aí eu disse já para o pessoal, não grito mais. Porque quanto mais a gente grita que as cercas serão derrubadas, na barragem de Carpina são erguidas a cada momento. E aí a gente voltando à pergunta principal, qual o tipo do pescado nosso? O tipo do pescado da água doce a gente sabe bem mais, né? Mas a gente temos o camarão nativo, né? Da nossa região. A gente temos esse camarão nativo no rio? No rio, tem muito camarão, a gente pesca muito camarão. E esse isso no Capibaribe? É no Capibaribe. Esse Capibaribe aqui, na que barragem, chega todo sujo aqui, lá, ele dá o camarão. Muito camarão, a gente temos muita piaba, a gente temos muita tilápia, a gente temos traíra, a gente temos o jundiá, o jacundá, os peixes nativos, né? Que também não deixa de estar acabando grande parte com a poluição chegada das cidades vizinhas, né? Lá das indústrias também, lá das indústrias dos tecidos, por aí afora, subindo lá para Capibaribe. E a gente também tem uns peixes que foi adquirido pelo movimento dos pescadores, grande parte lutando para permanecer pescando. Aí o governo mandou para lá uns peixes novos, diferentes dos nossos, e que está sendo por lá se criando, consumindo, né? Está sendo bem aceito, mas isso não temos isso como assim, vamos calar, vamos ficar quietinho, que o governo está sendo bonzinho, não. O governo não age de acordo com a nossa pressão. O governo tem que fazer de acordo com as nossas necessidades. O governo tem que se sentir como administrador do nosso Estado, não como dono. E o dono é o povo e o povo que tem que ser ouvido, né? Então a gente temos aí nossos pescadores e pescadoras do mar, do marisco, a Lagoa do Náutico ali em Barra de Jangada poluída que faz medo e tem muito pescador lá, tem muita mulher pescando. A gente temos aqui no litoral norte, no Rio Goiânia, ali por todo lugar, a gente tem muita pescadora e pescador. E nada disso é contabilizado. O peixe da barragem de Carpina, essa semana eu estive fazendo umas perguntas a alguns pescadores, pescasse quanto? E eu descobri que uma pessoa só, durante a semana, do nativo, não, nada a ver com o peixe que foi colocado lá, pegou mais de 100 quilos de peixe. Isso não é contabilizado, isso está na cidade.
A piabinha é um excelente peixe, pequenininho, muito bem, aceito em tudo que é, em todas as regiões. Está convidado para comer a piabinha conosco lá, naturalmente. E a gente se arrepia muito quando se fala dessa tal de aquicultura. E aquicultor não é pescador. O aquicultor é o granjeiro de peixe. É a mesma história da galinha de granja. Eu chamo o peixe da aquicultura de galinha de granja escamada. E que não faz bem nenhum para a saúde. Tente comparar o camarão pescado pelo pescador artesanal que pesca no próprio mar e o camarão que se compra no supermercado, que vem lá de dentro dos cativeiros. Um dos pescadores que são induzidos a ganhar salário e trabalhar naqueles cultivos de camarão, eles têm pouco tempo para permanecer. Está sempre trocado, porque eles estão sempre ficando doentes. Tá? Nas águas de barragem, onde se bota água para a cidade, não pode ter criação de peixe. A gente, sem entender direito o assunto, a gente quis criar peixe dentro de umas gaiolas, dentro das águas. Não pode porque a água sai para consumo humano. Se faz mal criar dentro das águas que sai para consumo humano, então esse peixe não está lá tão bom, saudável para a gente consumir, né? Portanto, é aí que a gente estamos na luta para preservar o meio ambiente, para se pensar nas reservas extrativistas, onde o peixe pode ir lá amar, fazer amor com naturalidade e produzir o peixinho nativo vindo de amor, e não aquelas coisas só do laboratório o tempo todo. Muito bem. Professor Tarcísio, a Maria das Neves, ela tocou aqui num ponto, né, que ela conseguiu identificar uma área até aqui em Barra de Jangada. Eu gostaria de saber, aqui no Recife, nós podemos demarcar algumas áreas consideradas comunidades tradicionais pesqueiras. Onde estariam essas comunidades? E elas sofrem uma ameaça tão forte quanto essa comunidade lá da Dona Maria das Neves? Olha, em Pernambuco, ao longo de toda a costa, você tem comunidades tradicionais pesqueiras. Teve um estudo feito pelo Instituto Oceanário, diagnóstico da pesca em Pernambuco. Esse estudo, eles visitaram dezenas de comunidades ao longo da costa de Pernambuco. Para você ter uma ideia, no litoral norte de Pernambuco, nós fizemos, a Fundação Joaquim Nabuco fez uma pesquisa, um levantamento, e nesse levantamento, a gente pôde, a partir desse levantamento, nós pudemos estimar em torno de 12 mil o número de pescadores que tem a pesca, isso pegando os municípios de Itapissuma, Igaraçu, Itamaracá e Goiânia. 12 mil pescadores que têm a pesca como atividade principal. Mas se a gente extrapola isso para o pescador que tem a pesca como atividade secundária, para o pescador eventual, a gente chega a perto de 30 mil pessoas que pescam. Então, essa dimensão da pesca, ela não aparece nas estatísticas pesqueiras, mas faz parte da comunidade pesqueira, faz parte, deveria ser considerado no manejo pesqueiro. Mas... Aqui no Recife, né, eu tentei puxar um pouco essa questão. Pina, tá? Ou se a gente descer um pouco para Olinda, né, aqui Ilha do Maruim, a gente vai identificar algumas populações que a gente caracterizaria como sendo comunidades tradicionais pesqueiras? Pode falar, Maria. Assim, comunidade tradicional pesqueira não é só aquela comunidade rural, ou então que tem uma característica ainda, ou que está no manguezal. Então, são todas as comunidades que têm uma identificação coletiva e que fazem da pesca a sua atividade preponderante. Então, você tem aqui em Pernambuco, em Recife, muitas comunidades pesqueiras tradicionais, né? Embora já estejam no espaço urbano. Então, Upina, a Ilha de Deus, Brasília Teimosa, né? Você tem várias comunidades aí que são comunidades, embora elas já estejam no ambiente que parte das suas famílias trabalha na área urbana e que o bairro também se desenvolveu, mas que ainda a cultura pesqueira, ela marca e caracteriza a comunidade, né? Essas comunidades estão integradas a essa campanha nacional de mobilização pela preservação das comunidades, né, pesqueiras, que foi deflagrada lá em Brasília, né, e que se espalha pelo Brasil? Estão integradas, né? Então a gente tem
pessoas da Ilha de Deus, aqui do Pina. Tem essas pessoas que estão integradas à campanha. Sim. Então, fala um pouquinho sobre essa campanha, né? Como ela nasceu e em que situação ela se encontra hoje. Tá bom. A irmã quer falar porque eu acho que a pescadora do movimento, ela queria falar dessa parte. Depois a gente completa. Vai. Olha, a gente... Essa campanha e este povo estão todos... enquanto eles estavam, você perguntando, eu já estava aqui escrevendo as comunidades, porque a gente tem conhecimento. E dentro dessa história, a gente também tem uma luta, que é a articulação das mulheres pescadoras. E que de todas essas comunidades pesqueiras, tem alguém que está lá representando, que a gente se junta, que faz encontro, que luta. E o surgimento deste movimento que o senhor fala que surgiu em Brasília, a gente tivemos passagem pela primeira, segunda e estava chegando a terceira conferência de aquicultura e pesca no Brasil. E a gente acompanhou todas. A gente, estou falando sou eu, aqui eu não sei falar eu, é a gente. Quando falar a gente é eu e todo mundo junto e misturado. E a gente participamos, brigamos, peitamos o governo, mostramos o modelo para como fazer as políticas chegarem para a pesca artesanal, para mostrar que a gente existe dentro desse contexto de tantos peixes que está sendo dito como industrializado, que é vindo da pesca industrial, que sai de nossas mãos, que lá tem os atravessadores que vai lá, compra por quanto quer e vende por bem bastante dinheiro, que nós não sabemos contar. E estou sempre saindo conferência, mais conferência, e não tendo resposta desde a primeira. E já estava na terceira. E a gente estava como delegada também da terceira conferência. E aí, o que é que se faz? O que é que se resolve? E reunião aqui e ali, em vários estados brasileiros, e a gente viu que o tanto de delegados para pesca industrial e convidados que vai dizer amém para as coisas que está tudo bem, era bem grande. E a quantidade de convidados para pesca artesanal sempre menor. E nós resolvemos fazer a primeira conferência de fato e de direito de pescador e pescadoras artesanais no Brasil. E nós reunimos ali 11 estados e muitos ônibus e muitos pescadores. E ali a gente teve várias tendas com várias discussões de saúde, de educação, de políticas públicas, de tudo que a história tinha tenda. E então, Maria, não, eu quero que você complemente sua resposta, mas eu pediria a gentileza de que a gente precisa de um tempinho para um próximo intervalo. Então a gente faz um intervalo e depois a gente fecha essa resposta. Tudo bem assim? Tudo bem. Então vamos lá, né? Você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotv@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãopr. Nós voltamos dentro de um instante.